Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Carvalho, represento a Tagus. Vim aqui apresentar um pouquinho da nossa estrutura, do nosso sistema, principalmente do nosso objetivo, que é estar sempre mais próximo do nosso cliente. Até por isso que a gente participa de todos os eventos a nível Brasil. Exatamente para isso, para a gente ter uma proximidade maior, apesar das distâncias, né? Bom, aqui um pouquinho do conceito de cache, que a princípio, pelo que a gente conversou aí com o pessoal, a grande maioria já tem esse conceito, que pode variar um pouquinho, né? O Hyper pode mudar um pouquinho de lugar, não precisa estar exatamente entre o provedor e a operadora. Quem nós somos? A nossa empresa ela está sitiada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa foi criada a partir do software, então é o nosso único produto no Hyper. Toda a estrutura que foi montada em prol do software. Então, é um sistema que tem que funcionar. Hoje nós temos mais de 400 provedores a nível Brasil. Aqui é a questão de como funciona mais ou menos o sistema. Tá? Nós temos um sistema totalmente próprio. Ele foi desenvolvido exclusivamente para a gente, pelos nossos engenheiros. A questão das heurísticas para validar cache. O que é isso? O Hyper ele funciona com um ranking de popularidade. Então, não é o provedor que vai decidir o que vai ser armazenado no cache, sim o teu próprio consumidor, o teu próprio usuário. Ele vai estar consumindo a internet e o Hyper vai entender o que é popular e vai fazer o armazenamento. Aqui ele tem a premissa de colocar no cache qualquer objeto maior do que 10K, né, que é o que vai fazer a diferença. Um exemplo aqui de como o software pode ser leve, ou seja, não exigir nada em termos de hardware, e enquanto em funcionamento, o nível de processamento fica bem baixo. Então, um exemplo aqui, para um provedor de 600 MB, com 130 mil páginas por segundo, 8 mil usuários, em torno de 5 milhões de objetos, performance mais ou menos de 40.000% melhor que a internet, e o nível de processamento fica em torno de 7%. Então, nesse caso aqui, para essa versão, é necessário um processador i7. Não é necessário um Xeon, tá? Aí, claro, tem várias classificações. Essa aí é uma das nossas licenças, onde há necessidade do tráfego de entrada de até 600 MB. Claro, aí varia conforme a necessidade individual, né? Bom, a facilidade de implementação do Hyper é incrível, porque nós temos várias alternativas de aquisição do produto. Tu pode, por exemplo, adquirir a licença, pode adquirir o appliance, pode locar. E para fazer a implementação, basta entrar em contato conosco, nós enviamos o equipamento já pré-configurado ou encaminhamos uma imagem onde tu vai fazer uma instalação de uma ISO e posteriormente libera um acesso para a gente fazer a ativação remota. É bem tranquilo. Transparência para os usuários. A questão da transparência, eu acho que o cache ele tem que ser totalmente transparente em todos os sentidos. Não só para os usuários, como para o próprio provedor. O provedor só tem que lembrar que teve uma economia e decidir o que vai fazer com ela. O restante ele não pode aparecer de forma alguma. Até na questão de suporte, ele não pode dar problema. Ele tem que ser estável. Não pode estar preocupado, sempre fechando as portas da tua empresa, indo para casa e um olho ficando aberto, esperando. Será que hoje vai mudar alguma coisa? Será que eu preciso atualizar? Baixar algum plugin? Fazer algum tipo de atualização? Será que está funcionando? Então, esse tipo de situação que acaba tornando o cache profissional, o cache que realmente é transparente, mais estável e mais confiável para o provedor. As atualizações, como eu estava falando das atualizações, elas são encaminhadas de forma automática. Nós temos uma equipe de desenvolvimento que fica cuidando do software, não só do nosso software, mas também das atualizações nas mudanças de protocolo, que ocorrem constantemente, e nós encaminhamos de forma automática para o cliente. Então, muitas vezes, o provedor, vocês nem ficam sabendo que receberam algum tipo de atualização. É totalmente automático. Essa página, eu particularmente, eu prefiro dizer o seguinte, o Hyper ele faz cache do que ele acha que é popular. Claro, dentro do protocolo, dentro da porta 80, HTTP. Ele não faz HTTPS, tá? Mas, nessa situação, o que é importante a gente aproveitar desse slide? Que ele tem o suporte ABR, ou seja, o Netflix, ele vai respeitar todas as questões do Netflix. Tanto o ABR, que é respeitar a qualidade de cada um que está acessando, quanto também o login. Ele vai fazer o login individual de cada pessoa que
tiver o acesso, for o assinante Netflix, vai fazer o login e vai baixar apenas o vídeo. Lojas virtuais, Google Play, Telecine. Nós estamos hoje fazendo streaming de áudio e vídeo, ou seja, estamos prontos para a Copa. Na Copa do Mundo, onde alguém vai estar assistindo a um jogo ao vivo, vocês não vão estar utilizando a banda de vocês. Ele vai fazer o streaming para vocês terem a liberdade maior na banda de vocês. Tá? Isso já está pronto no sistema. P2P. Nós temos uma recomendação, até por uma questão de investimento, a não se fazer o peer-to-peer com um provedor que tenha menos de 1 GB. Por que isso? Por causa do hardware. O investimento no hardware é muito alto. Para te fazer um armazenamento do P2P, o número de HDs que é necessário é muito grande. Então, e como a gente quer que o provedor tenha um retorno financeiro mais rápido, não é interessante, isso nós fizemos uma pesquisa a nível Brasil, ter essa questão do P2P com menos de 1 GB. Porém, estamos liberando agora, por solicitação dos próprios provedores, para a partir de 300 MB, a questão do P2P como uma forma alternativa. Tá? A forma de ativação, modo bridge, redirecionamento, WCCP, Juniper, aí, a forma de ativação é praticamente o provedor que escolhe, decide como é que vai ser, devido à sua rede, como ele acha mais seguro, e a gente vai estar todo o auxílio dentro do possível, não mexendo na rede, mas tudo que houver de possibilidade que o nosso suporte, os nossos analistas possam estar auxiliando, a gente vai estar fazendo. A partir de 4 MB é necessário cache. Hoje a gente está com licenças que variam, a limitação que a gente faz, não chega a ser uma limitação, porque ele não trava se ultrapassar isso, é de 20 MB. Então, são várias classificações. Isso vai alterando conforme a tua necessidade, e a gente consegue também, com isso, acompanhar o teu crescimento. Então, no momento em que tu faz a aquisição de uma licença adequada à tua realidade diária, na realidade desse momento, quando houver a necessidade de um upgrade, tu vai simplesmente ter o investimento da diferença do valor. Com isso, a gente vai acompanhando o teu crescimento, o investimento acaba sendo também minimizado com isso. Né? A possibilidade é até 10 GB, tá? Nossa visão de futuro. O tráfego nos Estados Unidos é um, no Brasil é outro. Então, hoje, um exemplo, por exemplo, é a Netflix. A Netflix nos Estados Unidos praticamente dobrou o tráfego de internet. Aqui não aconteceu isso. Aqui, a nível Brasil, se for pegar um cálculo geral, nós temos aí de 3% a 5% de economia a nível Brasil. Não é muito pouco. O Netflix ainda é uma tendência. A nossa visão de futuro é essa multiplicação aqui no Brasil também. Não referente apenas ao Netflix, mas de uma forma geral. Economia, né, e principalmente a melhoria do serviço ao usuário. Isso aí é um desejo não só nosso, mas como de vocês, porque é o que a gente costuma falar nos eventos. Nós somos uma extensão da empresa de vocês. A forma que nós tratamos vocês é a mesma forma que vocês tratam os clientes de vocês. É uma prestação de serviço, tem que ter qualidade, tem que estar funcionando, tem que ter um retorno, tem que ter alguém para atender. Né? Então, nós somos uma extensão. Então, essa questão da melhoria do serviço ao usuário final, nós também somos responsáveis, nós nos consideramos responsáveis. Necessidade de cache. Isso eu acho que já nem é futuro. Hoje o cache ele é uma necessidade. Não tem como trabalhar sem cache. Ele vai te auxiliar em termos de economia, mas não só a economia é importante. Eu acho que o mais relevante disso é a questão da velocidade, porque o teu cliente ele quer te pagar R$2 e ter velocidade de 10 MB. Ele quer clicar na tela e que abra tudo, faça download de uma forma instantânea e que ele não se incomode. É isso que ele quer. Então a questão da velocidade é importante. O cache te proporciona a questão da velocidade. Não só o aumento de faturamento que tu pode ter, que depois a gente pode até estar conversando sobre isso, que até já conversei com vários que estão aqui, mas também a questão da velocidade. Isso é o mais importante hoje. Né? Case de sucesso. Aqui o que eu tinha falado agora do aumento de ticket médio. Como tu tens um sistema estável, em pleno funcionamento, a sensação de navegabilidade do teu cliente vai ser muito superior mesmo, tu tens como jogar isso em termos de valor nos planos que tu oferece aos teus clientes. Com isso, tu consegue aumentar o teu faturamento. Em média, que a gente tem conversado com os clientes, em torno entre 15% a 20% de aumento, que é bem significativo. Real fidelização. Por ser estável, por nós termos toda uma estrutura que dá uma retaguarda tranquila para vocês, tanto existe a fidelização de vocês
conosco, do nosso cliente conosco, quanto do cliente final. Porque hoje a concorrência é muito grande. Hoje tu estás com toda a tua rede pronta, tudo bonitinho, tudo legal, vem alguém aí, uma operadora, cabeando tudo e começa a tirar teus clientes. Então é importante que tu esteja com a rede estável, com toda a rede estruturada, para poder concorrer com eles. Porque hoje o cliente ele não pensa duas vezes se houver um plano mais barato com uma velocidade maior. Então, se a gente conseguir oferecer qualidade para o cliente, ele permanece, a gente consegue fidelizar. Redundância e backup. O objetivo do Hyper não é fazer backup da internet. Não é mesmo. Mas acontece, já aconteceu várias vezes, da banda do cliente cair e os usuários continuarem acessando vários sites que estão lá armazenados, com os protocolos armazenados, com os objetos armazenados no cache. Então, acaba te dando um tempo ainda, claro. Pode acontecer, de repente, de um ícone ou outro estar quebrado, porque ele não faz o armazenamento de tudo, ele vai fazer do que é popular, mas ele continua navegando. Modalidades de negócio. Como eu tinha falado no início, nós temos a possibilidade de você adquirir a licença, em alguns módulos, locar a licença, tem a possibilidade de locar o appliance também, ou comprar o appliance. O que seria isso? Não quero me incomodar com a máquina, quero que vocês providenciem a licença e equipamento. Nós temos a possibilidade, paga-se uma locação. Eu tenho o equipamento, a gente vai fazer a aquisição apenas da licença. A licença é perpétua, tá? Ela não expira. Eu já dei o exemplo para várias pessoas que a gente conversou. Se roubarem o equipamento, se o equipamento queimar, a gente simplesmente encaminha uma nova licença para vocês. Por quê? Porque essa licença é da empresa, não é da máquina. Ela fica vinculada, sim, por uma questão técnica, ela absorve vários números de série do equipamento, mas há a possibilidade de simplesmente nos avisar e a gente faz a troca do equipamento. Isso é tranquilo, a gente gera uma nova chave. Upgrades. Como eu já falei, a questão de upgrades. Tu adquiriu uma licença para até 100 MB e agora tu estás com 200. Tu vai pagar a diferença entre uma licença e outra. O valor inicial, ele é mantido. Locação da solução completa, como eu falei no início. Pode locar tanto a licença quanto o equipamento junto. Por a empresa ser nacional, pelo software ser nacional, há a possibilidade de fazer aquisição também pelo cartão BNDES. Tá? Que outras empresas acabam não conseguindo isso. Tá? Diferenciais. Vocês sabem que não é fácil manter um suporte 24/7. Nós temos hoje uma equipe, não é uma pessoa. É uma equipe que fica à disposição dos nossos clientes 24 horas por dia, 7 dias da semana. Por telefone, Skype, várias telas de monitoramento, que é o próximo item. Isso é uma questão fantástica, porque a partir do momento em que nós ficamos monitorando mais de 70 variáveis dentro do sistema de vocês, até funcionalidade do próprio equipamento que está rodando, que muitas vezes nem é o nosso, nós temos como te avisar quando há algum problema. Então, antes, muitas vezes, o teu cliente começar a ficar chateado, que diminui a experiência dele, a gente já está te ligando para tentar resolver o problema, e muitas vezes te avisando que tu está com problema lá, seja no Hyper ou não. A questão de adaptado à realidade brasileira é complicado, porque a gente não precisa se adaptar à realidade brasileira, nós somos brasileiros. O Hyper ele foi criado para o brasileiro, ele foi criado para o provedor brasileiro. Então, a adaptação é uma questão desnecessária, a questão da adaptação. A gente é daqui e fala o mesmo idioma de vocês. Aqui o dashboard é um exemplo do que vocês têm. São 3 páginas que vocês podem ter acesso ao Hyper de vocês. Como é via web, vocês podem estar aqui, por exemplo, e tendo acesso ao sistema. É muito leve, tranquilo de manusear. Também tem o auxílio do nosso pessoal, dos analistas de suporte, que podem estar auxiliando vocês a conhecer melhor isso. Até as pessoas que não têm ainda o sistema e têm interesse em conhecer o nosso dashboard, a gente tem como mandar uma licença para vocês por algumas horas, para vocês fazerem o teste também, tá? Aqui mais uns relatórios, tem a possibilidade de... isso é na hora, os relatórios eles são o que está acontecendo no momento no Hyper, tá? Aqui já mensal. Os nossos clientes são vocês. Como eu disse, nós somos uma extensão da empresa de vocês. Assim como vocês tratam os consumidores, os usuários de internet, a gente gosta de tratar vocês também. A questão da fidelização, de manter o cliente na base, de ofertar um sistema estável, de ter um suporte, ter uma retaguarda. Ter uma equipe virtual dentro da empresa de vocês é fundamental. É menos uma pessoa que tu precisa estar cuidando dentro da tua estrutura. Então, no momento em que tu tens uma equipe adquirindo uma licença, né, de cache,
tu tens uma equipe ajudando a cuidar da tua empresa para prestar um bom atendimento ao cliente final, é fundamental. A questão da parceria é uma das nossas, é a nossa filosofia de trabalho, é a parceria. Tudo que eu falo, tanto na palestra quanto ali no stand, é registrado, é regido em contrato. Então, tanto a aquisição quanto a locação é por contrato. Isso protege a empresa? Protege. Mas uma proteção maior para vocês. Então, além de uma nota fiscal, que vocês vão receber na compra do sistema, ainda tem um contrato que a gente está firmando de manter um sistema estável, de te entregar uma economia X, de ter a questão da velocidade. Isso tudo está regido em contrato, porque a gente sabe que o pessoal já está acostumado a tomar um pouco de porrada no mercado. Né? Então, com isso, a gente consegue deixar o provedor um pouco mais tranquilo também. Fico aberto a perguntas, se alguém tiver alguma. O desempenho da máquina, eu não entendi a tua pergunta. Tá. Uhum. Então você tem aquela falsa sensação que a sua internet está mais rápida, quando não, ela está a performance superior à realidade. Exatamente, exatamente, exatamente. A performance aumenta significativamente. Até ali no stand, eu tenho, na TV tem um demonstrativo, onde diz ali a velocidade em que o cliente fez a solicitação de download pela internet e o mesmo objeto vindo do Hyper. Então a sensação muda, assim, tem momentos ali que está, por exemplo, a velocidade de mega por segundo da internet está em torno de, eu vou chutar aqui uns 15 mega por segundo, e o Hyper está entregando com 92. Então a sensação do teu cliente é muito superior, entende? Quanto a colocar o Hyper em outras localidades, tem clientes que colocam em torres, tem clientes que colocam um Hyper no backbone e outro numa ponta. Aí varia conforme a tua necessidade, o teu cenário, entende? Por isso a gente tem a equipe, quando a gente vai fazer a aquisição de um sistema, a gente manda um relatório, um questionário técnico, onde a gente vai conhecer a tua rede. Dali, há um contato direto do suporte, dos analistas de suporte, que são analistas 1, 2 lá, e 3, pessoal bem qualificado, eles vão ter um contato direto com o comercial. E a gente vai manter um contato direto com vocês. Então, além de um contato que vocês têm com os nossos analistas, de forma direta, tem conosco. Eu vou chegar para ti, por exemplo, e dizer, olha, hoje tu tem o seguinte cenário, o Hyper está instalado numa torre e numa ponta, mas se a gente colocar o Hyper no backbone, de repente o mais robusto, vai te dar um retorno melhor. Estou criando uma situação aqui, entende? Então, essa conversa, esse diálogo é importante para a gente entender o teu cenário, né, e poder te ajudar a colocar, a tu teres dar velocidade maior para o teu cliente, diminuindo o backhaul, e também a economia para ti, que é fundamental. Por favor. De alguma maneira, essa ferramenta ela vai interferir em jogos online? Geralmente os jogos online não permitem o cacheamento. Então não tem como fazer o cache da grande maioria. O provedor tendo esse cache, vai dar alguma mudança? Não vai variar nada. Ele não pode. Como eu disse assim, ele tem que ser totalmente transparente. Para o que tu tens hoje, não pode piorar. Entende? Não pode ficar pior. Pelo contrário, ele tem que melhorar. 80% da navegação do teu cliente é HTTP. Então, em 80% das vezes, vamos colocar aí, que nesses 20% estão os jogos online, estão os acessos a banco, estão algumas coisas HTTPS que não são cacheadas. Mas os 80%, ele vai ter um aumento significativo de velocidade. Exatamente. Agora, nesses 80% é que ele sente a diferença. E é aí que entra o Hyper. Aí é que a sensação de navegabilidade aumenta. E aí o teu faturamento também pode aumentar. Pois é. Sim, faz o cache mídia também. O Netflix ele fica armazenado no Hyper. O que não fica é o login do cliente. A questão do armazenamento, né, vai ter um storage muito grande para fazer essa. Não, na verdade, até eu digo o seguinte,
para te ter uma ideia, a média das pessoas que eu conversei aqui, vamos colocar aí, até vou chutar aqui uma configuração, tá? Para te ter uma ideia de um provedor com 60 MB de link, tá? A configuração da máquina é um processador i3, 8 GB de memória, 250 para o sistema, pode ser SATA, e, se não me engano, 2 HDs de 1 TB. Então, por quê? Esse filme do Netflix ele pode ser popular agora. Então, vamos supor que umas 5 ou 6 pessoas solicitaram ele. Mas daqui a, sei lá, 3 horas, ele já não é mais. Então, o Hyper entende que ele não é popular e tira. Não tem por que ficar armazenado. Ele está ocupando espaço. Ele já não é mais popular. Isso se fala também dos vídeos de YouTube, por exemplo. Tem vídeos que são populares, outros já não são mais. Então, não tem por que ficar armazenado. Isso acontece por o Hyper ser inteligente, ele entender a tua rede, entender o teu consumo. Não há uma necessidade de ter um investimento grande em termos de máquina, entende? Eu não sei se eu consegui te responder a pergunta. Perfeito. Alguma pergunta mais? Por favor. Sim. Ele vai acessar diretamente ao Hyper, que vai ficar antes do teu link. Vamos supor que caia, se cair um poste ou um rádio, infelizmente não tem como. Eu digo em termos, por exemplo, de tu perder a conexão com a operadora. Estou criando uma situação aqui. Em várias situações, como ele tem armazenado lá a maior parte da página, quando o teu cliente, por exemplo, for acessar uma Globo.com, Terra, vai abrir, mesmo tu não tendo o link no backbone, lá na tua base, entendeu? Na verdade, ele não vai aparecer de forma alguma. A questão do IP, ele fica totalmente transparente. No que tu digitar a questão de IP, vai aparecer lá só o teu roteador, entendeu? Ele vai ficar totalmente transparente na tua rede. Assim como, por exemplo, o teu usuário também não vai conseguir detectar ele, entendeu? Até uma questão bem interessante, até que eu estava comentando com o pessoal. A questão de aceleradores, né, os testes de aceleração de velocidade, os testes de velocidade. Hoje tu pega os testadores mais comuns, tu coloca ali, ele vai dar a velocidade que tu estipulou para o teu cliente. Agora, se ele pegar um testador caseiro, vamos dizer assim, que de vez em quando o pessoal cria, né, umas coisinhas diferentes. Então, por a nossa empresa ser o próprio desenvolvedor, e já aconteceu isso, o cliente, é um caso verídico, o cliente me ligou e disse, Daniel, o testador de velocidade tal está entregando a velocidade que eu estou dizendo para o cliente aqui. Eu entrei em contato com o desenvolvedor, um desenvolvimento, que é no mesmo prédio, passei o nome do testador, ele já incluiu no cache, e a partir daquele momento o testador já dava a velocidade que o provedor queria que tivesse para o cliente. Então, ele tem que ser transparente para o teu cliente, ele não pode gerar dor de cabeça. Por isso ele não faz HTTPS, não tem senha de banco, não tem login, ele não pode aparecer, de forma alguma. Infelizmente, nós não dispomos mais de tempo para perguntas, em virtude do... As perguntas podem ser feitas lá fora, eu acredito que o senhor Daniel fique à disposição para tirar maiores dúvidas que tenham surgido durante a palestra. Obrigada, senhor Daniel Carvalho. Por favor, obrigado, pessoal. respaldam.